Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, está tudo bem. O vídeo de hoje é uma collab com a Soninha e as amigas. Nessa collab a gente tem 30 perguntas para responder, tá? 30 perguntas diversificadas, tá? Então, a primeira pergunta é: como foi seu dia hoje? Bem, o meu dia hoje foi, em parte, bem igual a todos os outros dias: levantar de manhã, fazer café, tomar banho, cuidar do cachorro que está doentinho porque uns cachorros da vizinha pegaram ele, morderam todo. E depois eu fui levar meu neto para o colégio, aí dali eu fui no colégio da minha neta, mas a minha filha, ver umas apresentações do Dia Cultural. Esse Dia Cultural se dá ao dia que o colégio faz 67 anos. E esse colégio foi o mesmo colégio que eu estudei e que mais tarde trabalhei. E meus filhos também estudaram lá. E agora a minha neta, que estudava em colégio particular, resolveu estudar lá. É um colégio público, é o maior colégio do norte da ilha. E antes ele se chamava Grupo Escolar Osmar Cunha, agora ele se chama Escola Básica Municipal Osmar Cunha. É um colégio que passou por uma reforma bem grande e hoje foi a primeira vez que eu entrei lá depois da reforma. Então, ele está muito lindo, fiquei admirada pela beleza do colégio, tá? Ele foi muito ampliado, ficou com muitas acomodações, muitas salas de aula, 2 andares e muitas coisas bem interessantes. Então tá muito lindo o colégio que eu estudei, que antes era bem mais simples, tá? Quando eu comecei a estudar lá, ele tinha 2 anos só. Tá, e depois eu vim para casa e fiz tudo que eu tenho que fazer, gravei a collab, né? E novamente dei remédio pro cachorro, enfim. E agora eu tô gravando a collab, né? Gravei não, tô gravando. A2. Você foi à igreja essa semana? Não, essa semana eu não fui à igreja, fui semana passada. A3. Você costuma orar antes de dormir? Quase todos os dias eu oro antes de dormir, tá? Agradeço a Deus e peço a Deus pelas pessoas queridas e parentes, né? 4. Você ora sozinho ou com sua família? A maioria das vezes eu oro sozinho, tá? Mas às vezes tem algum familiar que ora comigo, mas a maioria é sozinho. 5. Você lê a Bíblia todos os dias? Não, eu não leio a Bíblia todos os dias. Eu leio a Bíblia uma vez por semana só, tá? É às terça-feira. 6. Você já recebeu o milagre de Deus na sua vida? Olha, eu acho que eu recebi vários milagres de Deus na minha vida, né? Porque quando eu casei, há 5 meses depois eu engravidei, aí eu perdi o primeiro bebê, depois eu perdi o segundo, e o terceiro bebê foi muito complicado eu engravidar novamente, porque daí eu fiquei assim com certo medo e isso aí atrapalhou eu engravidar. E depois quando eu engravidei foi uma gravidez de risco, então daí eu tive 2 ameaças de aborto. Depois ele teve
Com 7 meses e meio ele quase nasceu prematuro e depois acabou nascendo com 8 meses e meio, bem forte e saudável. Então eu acho que isso foi um grande milagre na minha vida, né? Além de outros, né? Além de outros, assim, que eu considero milagre, mas esse foi o maior, tá? Sexta pergunta. Ah, não, essa é a sexta pergunta. Você tem o mesmo nome de alguém da sua família? Não. O meu nome foi escolhido por a madrinha do meu filho, a minha mãe aceitou, do meu irmão, a minha mãe aceitou. E porque tinha uma vizinha que tinha esse nome e a minha mãe gostava. E também porque era a época que a princesa Isabel estava entrando no auge do seu reinado, né? A princesa Isabel nada, a princesa Elizabeth do Reino Unido, né? E agora eu tinha uma prima chamada Betty, uma prima bem diferente, bem de segundo ou terceiro grau, que eu não sei se Betty era o nome dela mesmo ou se o nome dela era Elizabeth. E agora eu fui descobrir também que eu tenho uma prima postiça que também se chama Elizabeth. Postiça porque ela não é prima de sangue, né? Então, mas pessoas mais chegadas eu não tenho, não. 7. Você tem... Não, é 8, né? Você tem algum apelido qual? Bem, eu não tenho apelido, eu tenho o diminutivo do meu nome, que às vezes a maioria é Beth, a maioria me conhece por Beth. Algumas pessoas me chamam de Elisa. E quando eu era pequena tinha um menininho perto da minha casa, que inclusive esse menininho já morreu bem jovem. Ele me chamava de Sabete. E o meu irmão, às vezes, tinha mania de me chamar de... Olha, como é que ele me chamava? Era quase parecido com Sabete. Agora eu não lembro. A hora que eu lembrar, eu falo. Eu estava lembrando há pouco tempo e esqueci. Mas ele me chamava... Sadete. O meu irmão tinha mania de me chamar de Sadete. De brincadeira, ele me chamava quase sempre de Sadete. Agora não. Agora ele me chama de Bete. 9. Fale uma memória da casa dos seus avós. Bem, eu tive pouco tempo na casa dos meus avós, porque eu vim com 6 anos para a casa do meu avô, da minha avó, e eu tenho pouca memória, assim, tenho pouca memória. Eu lembro que o meu avô postiço, porque ele não era bem o pai do meu pai, ele era padrasto, ele era carpinteiro e ele tinha um banco bem grande atrás daquela madeira maciça. E um dia o meu irmão correu, caiu, bateu com a boca no banco e botou os dentes para dentro. Mas depois ele conseguiu arrumar os dentes. Então é isso que eu me lembro da casa de uma das minhas avós. E a outra minha avó também, que eu convivi com ela até os 17 anos. Eu tinha memória que ela socava café no pilão e que ela fazia também bolo de ovo e farinha de milho na chapa e na folha da bananeira, tá? 10. Você pode me contar ou compartilhar uma história dos seus irmãos ou primo? Bem, eu tenho uma história do meu irmão, aliás, desse meu irmão tem 2 histórias, mas eu vou contar uma, tá? Que não era só dele também, era nossa também. Naquela época a gente usava capim de colchão. E de vez em quando o colchão tinha que jogar fora e botar mais capim de colchão, né? Aí a minha mãe jogou o capim de colchão
na chácara. Aí o meu irmão, esse meu irmão, inventou de fazer do capim do colchão um ônibus. Ele era motorista. Desculpa, gente, tô com uma tosse. E nós éramos os passageiros. Aí, de repente, ele olhou para o lado dele e ele viu uma cobra enorme do lado dele. Ele pegou, saiu correndo e gritou com a minha mãe foi e botou fogo no capim do colchão para matar a cobra. O fogo se lastrou na chácara inteira e foi um alvoroço só, porque a gente não tinha água em casa, tá? A fonte que a minha mãe lavava era muito longe e a gente pegava água na casa da vizinha, que também era muito longe. Então era todo mundo carregando água, inclusive os vizinhos. E conseguimos apagar o fogo antes que queimasse a chácara toda. E tem outra memória, mas eu prefiro contar só essa, porque senão o vídeo fica muito grande. Tá? Essa é a 10. A 11. A 11 é a seguinte. Qual era o seu passatempo com seus irmãos ou amigos quando criança? Bem, esse aqui eu já contei antes. Nosso passatempo era subir em árvores, brincar de acusado, que era uma brincadeira do momento, e correr pelos campos, apanhar araçá e camarinha. Em Canazeira tinha bastante araçá e camarinha. Subir no morro e pegar parasita, que hoje se chama orquídea, né? Era parasita do mato, que antes se chamava parasita porque ela dava em pedra. Ela vivia assim, ou em árvore, e ela vivia de outro ser vivo, né? A maioria era em árvore. E por isso chamava parasita, e agora se chama orquídea. Então, era o nosso passatempo preferido. Brincar de acusado, subir o morro, pegar parasita, correr pelos campos, pegar araçá e camarinha. Araçá ainda existe, mas camarinha nunca mais vi. Era uma frutinha miudinha muito gostosa. Tinha muito em Carangeira. Tá. E aí a gente, era eu, meu irmão, meus irmãos e a minha amiga e os irmãos dela. Você tinha alguma tarefa que você detestava fazer quando criança? Olha, que eu detestava fazer eu não lembro muito não, mas eu lembro que a gente pegava água nessa vizinha e que não era muito legal de fazer não, porque era longe e a água era pesada. Então acho que se eu detestava alguma coisa era pegar essa água, tá? 13. Você lembra a música que costumava cantar para seus filhos quando criança? Olha, quando meus filhos eram criança, eu gostava de cantar bastante música e para meus netos também, mas tinha uma que eu cantava muito assim, ó. Dorme, neném, que a cuca vem pegar. Ou então, o bicho tá tudo aí em cima do telhado. Pé, não deixa o menino dormir sossegado. E eles gostavam de ouvir e dormiam. E o meu neto, eu tinha muito essa canção assim, ó. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, com pedrinhas e brilhante, para o meu amor passar. E eu costumava mudar a música, eu cantava assim, ó. Aí depois tinha a segunda estrofe, era assim, nesta rua tem um bosque. Aí eu mudava, nesta rua tem um bosque, que se chama solidão. Dentro dele mora o Luca era meu neto,
que conquistou meu coração. Então, eu cantava a música e mudava, botava o nome do Louca, tá? Só espero que essa música não tenha direito autoral, senão eu tô ralada, né? Mas acho que não, né? Que é brincadeira de ninar, eu acho que não, não sei. É 13, né? 14. Na sua família, na época das vacas magras, chegava a faltar comida? Se faltava, muitas vezes faltou comida na minha casa. Muitas vezes a gente passou muita necessidade e às vezes não. Qual era o seu brinquedo preferido quando criança? O meu brinquedo preferido era subir nas árvores, andar pelos campos, pegar a saca, a marinha, subir no morro, pegar parasita e correr pelos campos, né? Brincar de acusado, é uma brincadeira que a gente tinha no momento. 16. Você gostava de ir à escola quando criança? Gostava bastante. Gostava bastante de ir à escola quando criança e quando chegava as férias ficava até triste, porque eu não gostava de ficar nas férias, eu gostava era de estudar. E a gente ficava contando os dias para voltar às aulas. Inclusive, quando ia entre as férias, a gente fazia música assim, para representar aquele momento que a gente estava sentindo de deixar a escola, né? Era criada por nós mesmos. Mas eu prefiro não cantar, até hoje estava me lembrando dessas músicas, né? Você estudava de manhã ou à tarde? Eu estudava de manhã, a maior parte do tempo estudei de manhã. Eu acho que só no quarto ano, no quinto ano que eu estudei à tarde. 17. Na escola, qual era a matéria mais difícil para você? Bem, não é que era muito difícil, é que a gente costumava copiar apontamentos e a gente tinha que estar com esses apontamentos na ponta da língua. Então, era uma coisa, normalmente era de história, geografia e ciências. Às vezes a gente copiava também de português e matemática, mas era mais assim essas três matérias. Então por isso se tornava mais difícil, porque a gente tinha que saber aquilo lá na ponta da língua, né? 18. Qual é a sua melhor lembrança do tempo de escola? Eu tenho bastante lembrança do tempo de escola. Eu gostava da sala de aula, né? Gostava de estudar, então tem bastante lembrança boa da sala de aula. Das brincadeiras na hora do recreio, das festinhas da escola que a gente recitava, eu costumava recitar versinhos, então eram boas lembranças que eu tenho até hoje. 19. Qual eram suas notas escolares? A minha nota escolar era nota de 0 a 10 e a minha normalmente variava de 10 a 7, 7,5, 6. Menos eu não tirava não, a maioria era acima de 6. Você costumava estudar para as provas? Sim, estudava bastante. 20. Você usava uniforme para ir à escola? Sim, usava saia preguiada azul e blusa branca. 21. Quem era o seu professor preferido? Meu professor preferido era uma professora chamada Maria de Lourdes, do 2º ano. Uma vez até me levou para passar o final de semana na casa dela. Você lembra do nome dos professores até o 5º ano? Sim. A primeira professora era Dalmi, do 1º ano. O primeiro ano forte que naquela época tinha era a dona Dilma.
O segundo ano era essa professora que gostava, Maria de Lourdes. O terceiro ano era a Dona Dilma, outra Dona Dilma. E o quarto ano era a Dona Roseni, que até hoje ela vive em Canasieira, está bem velhinha. O quinto ano teve a Avonê e a Irineia, tá? 23. Quais eram os esportes, a brincadeira que participavam na escola com seus colegas? Bem, era pega-pega, bola sete, bate-manteiga, bandeira salvar, acusado. Tinha muitas brincadeiras boas naquela época. Você tinha amigos na escola que você tinha mais carinho? Qual? Tinha vários amigos na escola e alguns tinham mais carinho, aqueles que a gente morava mais perto, que se via mais, que costumava andar fora da escola, né? A minha prima, tinha várias. 24. Você tinha. 25. Descreva você a si próprio como você era ao chegar à vida adulta. Eu tinha estatura mediana, tinha os cabelos compridos, não era gorda nem magra, tinha pele clara, os olhos castanho esverdeado, o cabelo era castanho escuro, era grosso, comprido e ondulado. 26. Quantos anos você tinha quando começou a sair à noite sem seus pais? Bem, a gente saía pouco à noite, mas quando saía à noite era sempre com alguém, ou uma vizinha, ou uma parente, a tia. Minha mãe quase não saía. E aí, até os 20 era assim. Com 21, eu namorei um rapaz, aí noivei com ele, aí de vez em quando eu ia à noite na casa dos pais dele. Era só isso também. Aos 20. Aos 21, às vezes eu saía com a minha prima, às vezes assim, a gente ia na casa de um amigo, outras vezes a gente ia assim, um jogo, né? Outras vezes a gente ia algum baile de carnaval, mas eu também não era muito chegada em carnaval, era ali por perto mesmo, ver o carnaval na avenida, mas era coisa pouca também. Quanto tempo você namorou seu parceiro para depois se casar? Bem, eu conheci meu marido dia 1º de agosto, namorei até dezembro, a gente noivou no dia 24, e no dia 6 de fevereiro a gente casou. Entre namoro e noivado até o casamento deu 6 meses. 28. Você tem timidez em falar ao público? Por quê? Antigamente tinha mais, agora quase não tenho. Raramente eu tenho timidez. Desculpa, gente. 29. Você prefere pular de paraquedas ou atravessar um campo com muitos bois bravos? Nenhum dos dois. Eu tenho pânico de avião, de paraquedas, de bois bravos, nenhum dos dois. Se eu fizer isso, só se for muito obrigado em caso de vida ou de morte, mas fora isso não farei não. 30. Para finalizar, deixe uma frase com a palavra futuro. Bem, tem muitas frases com a palavra futuro, mas eu vou dizer a que é o mais provável. O futuro a Deus pertence. Bem, essas são as 30 perguntas. A partir de agora eu vou falar o nome das participantes e encerrar o vídeo. As participantes são: eu sou Lígia Mendes, Nilza V. Barros, Vivian Trentini, Nívia de Tudo Um Pouco, Edu Lopes, Eunice Cruz
Eli, Sônia Carvalho, Helena Luz, Quinha Figueiredo, eu sou Lígia Mendes, Cozinhando com Lorena, Luzia Farias Brás, Artes de Marlede, Marli Souza Variedades, Fabi Bueno Soares de Oliveira, Soninha Souza, Portugal é Lindo, Ites Márcia Quinsani, Rejane Gonçalves, Rosilene Goss, Canal Fátima Oliveira, Miriam Souza, Lucilene Nascimento, Professora Denise de Ávila Rosa. E vem que tem variedades que sou eu. Meu nome não está na lista, gente, mas eu estou gravando também um vídeo, tá? Então, essa é a collab de hoje. Eu espero que assim que assistir meu vídeo, vocês vayam lá para verificar o que as amigas responderam, porque cada uma responde do seu jeito, cada uma tem a sua vida, né? E as perguntas são as mesmas, as respostas são diferentes. Espero que vocês gostem da minha collab. Alguma coisa que não deu muito certo foi porque eu respondi mais rápido, foi porque meu celular não tá bom. Se eu demorasse muito, podia não dar para gravar. E eu espero que vocês comentem, curtam, compartilhem, se inscreva no canal se não for inscrito. Obrigada por assistir, boa noite para vocês. Fique com Deus e Deus abençoe a todos. Até um próximo vídeo.